Eu quero dar paz do Senhor a todos os seguidores das redes sociais, os meus amigos evangélicos, irmão em Cristo, e as pessoas que ainda não têm o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para aqueles que às vezes, que não têm conhecimento da palavra de Deus. Eu sou o pastor José, da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva. Hoje nós vamos estudar o primeiro livro da Bíblia. No capítulo 2 e o versículo 9, que nos aborda um assunto muito profundo, falando sobre o que Deus plantou no jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 2, versículo 9, somente este versículo a gente vai estudar hoje. E o Senhor Deus fez brotar da terra a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eram as duas árvores que estavam plantadas no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus plantou as duas árvores? É uma pergunta, é uma interrogação. Hoje, de forma simples, mas muito reveladora, vamos estudar e compreender um dos maiores mistérios da Bíblia. Como isso se aplica em nossa vida hoje? Há no decorrer da história diversas discussões a respeito do que significa estas duas principais árvores, que estavam no jardim do Éden. A da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que tipo de árvore ela era elas. Haja vista, a Bíblia não cita com tanta clareza os seus nomes. Mas se estudamos a palavra de Deus como ela deve ser estudada, certamente teremos a revelação deste mistério. Por isso que eu digo que eu sou estudante da palavra de Deus. Eu gosto de estudar e miuçar ponto por ponto e vírgula por vírgula. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 9, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2 e 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis, no capítulo 3, versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei dele e nem nele tocarei, para que não morrais. Vamos fazer uma análise inicial dos textos. Observe que Deus, em momento algum, proibiu o homem de comer da árvore da vida, mas apenas disse, Gênesis 2 e 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A partir desta afirmação, podemos questionar o que significa esta árvore. Bom, fazendo um paralelo com outros textos,
da Bíblia, veremos que cada árvore aqui querem nos apontar para algo futuro. O segundo ponto é exatamente este. O homem só passou a ter consciência do pecado quando comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto nos dá a ideia que esta árvore simboliza a lei, pois é somente através da lei que o homem tem consciência do pecado. Ou seja, nós só sabemos que é pecado roubar, porque a lei diz não roubará. Nós só sabemos que é pecado matar, porque a lei diz não matará. Esta era a finalidade da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Aponta para a lei que mostraria para o homem os seus erros. Veja o que Paulo disse a respeito disso. Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele, pela obra da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Romanos 5:13. Porque até a lei estava o pecado do mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Romanos 7:7. Que diremos, pois? E a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçará. Romanos 7:8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto no pecado. Romanos 7:9. E eu, algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Romanos 7:13. Logo tornou-se-me um bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. 1 Coríntios 15:56. Ora, o aguilhões da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Observe que, em todos os textos citados, o apóstolo Paulo afirma de forma categórica que o pecado só existe porque a lei existe. O pecado só é pecado porque a lei diz que é. Então concluímos neste primeiro momento que a árvore do conhecimento do bem e do mal representa a lei, que mostraria para o homem o certo e o errado, pois foi só após o homem comer do fruto desta árvore que ele passou a ter consciência do pecado. O terceiro ponto é que a árvore seria esta. Que árvore seria esta? Já no livro de Gênesis, a Bíblia mostra que a árvore era. Que árvore era esta? Veja em Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nu. E cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. O texto está bem claro em dizer que árvore era esta. Cozeram folha de figueira, mais claro do que
isto é impossível. Adão e Eva, após pecarem, costuraram folha de figueira para esconder a nudez, que significa consciência do pecado após comer do fruto da figueira, árvore do conhecimento do bem e do mal. Quarto ponto, nós faz lembrar porque exatamente Jesus amaldiçoou a figueira. Em Marcos 11, ela simbolizava a lei, pois a lei não produzia fruto, mas apenas folha, servindo apenas de sombra para a graça abundante de Deus. Marcos 11, 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. No versículo 13 do capítulo 11 de Marcos. E vendo de longe uma figueira que tinha folha, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folha, porque não era tempo de figo. Versículo 14 do capítulo 11 de Marcos. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. No versículo 13 do capítulo 11 de Marcos, vendo de longe uma figueira que tinha folha, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folha. Quando Jesus tomou esta atitude de amaldiçoar a figueira que só tinha folha, ele estava nos ensinando que a lei não dava fruto, não perdoava pecado, apenas cobria os pecados, e por isso deveria secar para sempre, ou seja, a partir daquele momento, a igreja do Senhor deveria viver debaixo da graça, que não só perdoa pecado, como dele não se lembra mais. A lei também, como figueira, só servia de sombra, ou seja, de ponte para aquilo que era muito superior. A verdadeira graça de Deus, veja que o escritor aos Hebreus diz sobre a lei, serve apenas sombra. Hebreus 7,12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Explicação simples, não estamos mais debaixo do sacerdócio levítico. Agora somos sacerdócio real, povo santo, raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. No livro de Hebreu, capítulo 8, versículo 6, mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Agora estamos debaixo de superior aliança, Novo Testamento, graça, com promessa superior. Hebreu 10:1, porque tendo a lei a sombra dos bem futuro, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício, que continuamos se oferecer cada ano, pode aperfeiçoar os que ele se chega. A lei era apenas uma sombra para que Deus queria fazer no futuro. Voltemos ao texto da figueira que simboliza a lei. Todo este texto citado reforça a ideia de que a figueira tinha somente folha para dar sombra, assim como a lei de Moisés, somente para sombrar das coisas futuras. João 1:48, disse-lhe Natanael, de onde me conhece tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te achasse, ou te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. O que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Descansando em sua sombra.
pois a figueira tinha folha, que protegia do calor do sol. Mas, uma vez, a figueira aparece como o papel da sombra. Tudo isso até aqui só para dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma figueira e representava a lei, que tinha a sua função mostrar o pecado e as suas consequências, e a árvore da vida. E a árvore da vida. Vejamos, se a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma figueira, que representa seu papel em mostrar o pecado, mas nunca como saiu dele. O que era a árvore da vida? Que tipo de árvore era esta? Podemos então dizer que a árvore da vida era uma videira, representando a pessoa de Cristo. Vejamos, Jesus disse em João 15:1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. A videira fala de uva. As uvas falam de vinho. O vinho fala do sangue de Cristo, derramado por nós. Transformação nos dando uma nova direção. Lembra do primeiro milagre de Jesus? Este é um milagre dos milagres mais simbólicos da Bíblia, pois fala da transformação da água em vinho. A água era a lei. A água representava a lei. Sem cor, sem cheiro e sem sabor. Vinho é a graça, com cheiro do perfume de Cristo, com a cor do seu sangue e com o sabor da vida. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. A água transformada em vinho pode também simbolizar nosso transporte das trevas para a luz, algo rápido, imediato, instantâneo. Quero resumir este estudo, que não tem como base de te convencer, mas apenas de te informar e deixar que o Espírito Santo cumpra com o seu papel, dizendo duas coisas. A árvore da vida pode ser representada para a nossa vida através da graça de Deus, que é o próprio Cristo, e pode ser a videira. E a árvore do conhecimento do bem e do mal pode representar a lei, através da figueira. É porque não fala de Jesus na transfiguração, com Pedro e Tiago e João. O que isto te leva com a lei e a graça? Mateus, no capítulo 17. Primeiramente, devemos observar quem foram os homens que apareceram na visão: Moisés e Elias. E o texto diz que eles conversavam com Cristo. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. E Cristo, a graça de Deus. A voz disse: este é meu filho amado em quem me alegro. Ou seja, está aí diante de vocês alguém que é maior do que a lei e do que os profetas. Jesus Cristo justo. Mateus 11, 12, 13. Ainda no capítulo 28, versículo 30. O outro detalhe é o próprio nome dos discípulos, sempre nesta ordem: Pedro, Tiago e João. Por quê? Por quê? Porque Pedro significa pedra. Tiago vem de incom, suplanta. E João significa graça. Juntemos o nome Pedro,
Pedro e pé da lei, Tiago suplantar de Jacó e João graça, teremos então o seguinte resultado: a lei foi suplantada pela graça, revelação, enfim, a árvore da vida, a videira verdadeira de Cristo, árvore do conhecimento do bem e do mal. Figueira, a lei representada por Moisés. Tente de forma simples, mais profunda, exemplificar estas duas árvores que gera tanta polêmica até os dias de hoje. Mas eu escolho ficar com o que a Bíblia diz, deixando de lado as teorias, a axiologia humana. Deus abençoe a todos. Meus amados irmãos e leitor da palavra de Deus, esta é a explicação. Por exemplo, cada pessoa tem uma atitude, cada um tem um ministério. Deus deu vários ministérios a cada o ser humano que aceita Ele como Senhor e Salvador da sua alma. Um modo de pensar. O pensamento de nós tem que ser a mente de Cristo. Revelação da sua palavra. Não há mistério na Bíblia. Tudo está revelado para nós. Devemos nós analisar a palavra de Deus como ela é, para nós poder explicar corretamente aos nossos companheiros. E que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.